Ok? Todo mundo ouve legal? Tranquilo? Professor, tá todo mundo ouvindo. Aí só se alguém tiver alguma pergunta, depois fazer na frente, dentro do microfone. Professor, pode continuar. Ok. Posso iniciar, Marconi? Pode iniciar, professor. Ok. Boa noite a todos, né? A forma que estamos utilizando é uma forma, de certa forma, significativa, porque estamos usando a tecnologia em outro espaço, onde eu não pude estar no momento de forma presencial, com um grupo de acadêmicos, líderes de turmas, mas para mim é um privilégio, um convite desse, falar com o grupo em relação ao momento de capacitação de liderança, mas principalmente a um tema que nos instiga e provoca no momento tão atual, que são as tecnologias. As tecnologias e as dependências. E essas tecnologias têm proporcionado aos indivíduos, né, no mundo contemporâneo. É necessário refletir, é uma proposta que vai nessa direção, a minha fala, refletir e fazer uma reflexão sobre o uso das tecnologias no que se refere aos espaços. Um deles, principalmente, é o espaço acadêmico. A princípio, a tecnologia foi constituída e criada no contexto do trabalho, com o objetivo de promover, né, de proporcionar a automação dos processos. Nós estamos falando dos momentos de uma discussão do moderno, modernidade e modernização. E essa modernização, o objetivo principal era tornar os indivíduos mais livres, com mais tempo para viver. Já que a condição num período, uma idade média, feudal, moderna e contemporânea, é toda uma transição histórica de um contexto social, político, global, e que nos leva a refletir sobre esse domínio de tempo. Escravizados pela família, nos processos de modernização, fomos aos poucos, enquanto humanos, pensando a possibilidade de vida e um bem-estar social para que revertesse esse tempo livre em um lazer, né? Um tempo mais para viver dentro da sua família. Momentos determinados de espaço, os quais a gente está discutindo, a tecnologia que tanto nos tornou mais livres, mais propensos a viver uma vida melhor, também, ao mesmo momento, foi nos escravizando. Foi tornando esse tempo livre um tempo de domínio àqueles que também interessavam. Como estou aí falando do movimento do capitalismo, de uma esfera de classes, principalmente a burguesa, né? Não aos reis, mas os burgueses que até hoje continuam nessa esfera procurando espaço de poder, de domínio nas relações sociais. Então, essa palestra de tecnologias e a dependência tem uma característica teórica, a qual eu preparei o texto, de forma exegética, forma mais de exegética. Não é uma palestra, é uma palestra realmente de fazer uma leitura, poucas linhas que escrevi para o grupo, mas eu conclamo os jovens, né, e essa geração, também a minha, né, porque não vou falar de tempo, porque o meu tempo é um tempo outro, né, ao qual as relações tinham valor muito mais significativo, as relações pessoais, presenciais, entre os indivíduos, das que hoje a gente tem vivenciado, presenciado também. Então, a minha base é Bauman, Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês. Uma outra base que nós podemos pensar, e vou ler uma indicação de leitura para vocês, jovens, vocês poderiam ler Marshall Gerdner. Né? Marshall Gerdner vai trabalhar com a metáfora de Karl Marx, que é só de demonstrar. Né? E Bauman é o político, Bauman é a liquidez, Bauman é essa era de que tudo pode, tudo agora é permitido. Né? E Bauman não quer dizer que ele é a favor, nem eu, como professor, também gosto das tecnologias. Eu sou um apaixonado pelas tecnologias. Mas o ponto de equilíbrio está em não deixar as tecnologias nos tornar escravos do processo. Fazer uso da tecnologia, desde aquelas que a gente tem em casa,
que são as tecnologias que nós criamos para o nosso bem-estar, desde a máquina de louça, roupa e tudo mais, equipamentos que nos tornaram, nos possibilitaram um tempo melhor. Agora, o que é que nós estamos fazendo com esse tempo e essa tecnologia que tem em casa? Porque eu não estou falando, não vou fazer uma questão da tecnologia a mais que está em nossas mãos e que nós já podemos carregar no bolso, na nossa bolsa, nas nossas mochilas, para qualquer lugar. Né? Não dessa tecnologia, dessa também, mas não só dessa, o notebook, o smartphone. Né? Essa nos possibilitou andar armados por todos os lugares. Esse é um revólver, uma arma que nós já não conseguimos mais. Professor? Oi? Alô? Professor, quando o senhor fica mais próximo do notebook, o som aqui fica melhor. Então eu vou aproximar, beleza? Isso. Bom, então, voltando, né, retomando, é um tempo, por exemplo, Marshall Alberto, uma obra que trabalha a metáfora de Marx, como eu mencionei, e tudo que é sólido de sociedade. Vivemos agora um lugar, né, no mundo da acronia. A acronia significa um mundo sem tempo. É um tempo do instantâneo. Os indivíduos agora vivem a atopia, sem lugar, sem espaço. Então, Lipovetsky, né, que também é um outro teórico das discussões sobre o capitalismo, individualismo e consumo, diz que os grandes meios de comunicação de massa estimularam um corte umbilical, né, umbilical entre o indivíduo e a comunidade, entre a sua comunidade. Para esse autor, né, a televisão lá em casa foi o primeiro aparato tecnológico que acabou com as idas das nossas relações regulares ao café, com os encontros de domingo à tarde, os encontros de família, de finais de semana. Então, assim, os laços sociais foram reformulados e viraram a ser, aí, de certa forma, os laços agora desinstitucionalizados. Agora, eu estou disposto e mais livre a dirigir e comandar a minha própria vida, e assim mesmo, a vida segue. Quer dizer, mas a vida, mas por todavia, a mídia não acabou com os laços sociais. Né? Somos nós que estamos trazendo desses laços, estamos diluindo essa sociabilidade através do uso de outros aparatos que interessam mais. Né? Então, os valores éticos, morais, religiosos, trabalhos, políticos e culturais passam a ser algo desinteressante para as gerações que estão aí, as que estão vindo, as que já estão, que é a de vocês. Né? Nossos filhos, não tenho netos, mas nossos filhos, os teus filhos, que darão continuidade a toda a sociedade e às suas relações, se não tomar cuidado, as tecnologias vão dominar. Então, atravessamos aí uma metáfora do Bauman, atravessamos o inverno e a casca é fina. Se andarmos devagar, o chão racha e a gente desmorona, a gente morre. Então, Bauman explica a velocidade do sistema, a fluidez, né? Ele diz que essa modernidade lá atrás já nasceu diluída e líquida. As relações sociais e sólidas foram sendo substituídas na era da modernidade e nesta era contemporânea é muito mais pelas relações do trabalho automatizado. Né? Então, segundo ele, as pessoas agora não sabem para onde vão, mas sabem que podem tirar proveito, né, dessas tecnologias, desse envolvimento. Mas vão padecer, né, de um risco muito grande. Por quê? Por que um risco? Porque o Bauman disse que nós estamos trocando a nossa segurança por mais liberdade, a expressão dos vários movimentos sociais, um deles a Revolução Francesa. Nessa liberdade que tanto queremos, tanto lutamos, é uma liberdade que agora nós fazemos um uso em excesso dela. Então, passar a pensar os vínculos humanos, né, a liquidez das relações sociais, é que nos torna maleáveis, a metáfora da liquidez, mas assim, as relações humanas, tudo agora é raso, é efêmero, tudo passa, tudo é instantâneo. A internet vai democratizando as relações, e, por outro lado, a mesma internet, os aparatos de tecnologia, também vão fazendo com que a gente vá afrouxando os laços, entre os indivíduos. Né? Então, para compreender melhor mesmo, é tudo que é só desmancha no ar, né?
podemos ver o próprio manifesto, ou ler, porque não é algo muito denso, né? Mas é o Manifesto Comunista, uma obra recente do Bauman. Então, as questões relacionadas à modernidade, na modernidade a liquidez traz essa questão da individualidade, né? Porque foi gerada na modernidade, deu continuidade na idade contemporânea e está solapando as nossas relações. É um momento de individualidade, de solidão, de afastamento dos indivíduos do grupo, conduz, né, e tem conduzido, e é interesse de determinadas classes ao isolamento, né, e esse isolamento é que é um dos perigos. Esse isolamento, promovido por uma individualidade, por uma sociedade que se diz assim, agora é a sociedade do eu e não do nós. É eu e não nós. Não interessa mais nós. Se não der certo, cada um segue o seu caminho, né? Isso não faz mais parte da relação. A fluidez agora é que faz parte das relações. E uma fluidez que proporcionou uma vida sem muito apego. Sem muito apego, né? Os indivíduos estão ligados, não pela crença, não pelos mesmos valores, estamos mais ligados pela aparência e por outras coisas, né? Por uma vida de consumo, também gerada na modernidade, por uma vida de consumo incentivada, instigada por um capitalismo planetário, e que não tem problema se você não tiver condições econômicas e financeiras. Um cartão agora atende os seus gostos, né? E é possível tornar corpos velhos, né, com receitas muito simples. As redes é visível a circulação dessas relações. Então, as tecnologias nessa era, ela tem significado uma verdadeira revolução científica, sim. Possibilita aos indivíduos mais acesso, mais liberdade, mas também criou uma sensação de poder, né, de perfeição, de pertencimento a um mundo, mas assim, a que mundo nós estamos falando? Se pertencemos ao mundo, mas de que mundo? Até onde o mundo nos pertence? Porque, a princípio, o desafio para o que é essa questão da metáfora até onde o mundo nos pertence é a qual linguagem ou quais linguagens eu domino. Eu domino uma outra linguagem que não seja só a minha linguagem, a língua vernácula, porque senão eu não tenho acesso a esse mundo tão amplo quanto ele parece estar sendo proporcionado nas redes, né? Nas redes sociais. Porque nas redes sociais o aparato tecnológico dá todo esse suporte e a forma da internet, mas ela também ocasiona uma certa doença, né? A gente pode comentar, tem aí 4, 5, 6, tem até 8 ou mais, mas vamos mencionar alguns tipos, algumas características de doenças que as tecnologias têm proporcionado. E a gente, às vezes, sabe a solução, mas vamos lá no médico e no psicólogo, justamente para ouvir tudo que nós mesmos já sabemos, né? E qual é o mal. Então, são tantas as realizações, ações realizadas pelas tecnologias, por meio das máquinas interativas, né? Mas agora nós temos a sensação de não precisar fazer mais nada, né? Não precisamos fazer mais nada. Vamos para a academia, mas não precisa se preocupar. Essa é uma outra doença que está ali. É a doença da capacidade de desenvolvimento, amadurecimento, amalgamento das questões cognitivas. Mas nós não precisamos pensar muito, porque está tudo disponível, né? Então, isso também tem causado uma certa doença no cérebro. Quer dizer, uma preguiça mental. Uma preguiça mental, né? Não precisa mais pensar, porque está pronto, se precisar, eu pego. Mas a questão que nos coloca alguns pensadores clássicos, na era contemporânea, é o que fazer com essa informação. Transformar ela na possibilidade de ajudar a sociedade. Mas ajudar o quê? Ajudar na nossa vida, no nosso bem-estar social, né? Nas questões, seja de cunho religioso, político, cultural, de trabalho, né? De família, de comunidade. A questão está, como diz o Bauman, está posto assim, esta geração, a nossa e esta, tem que saber muito bem o que vai fazer com as informações. Porque bilhões de informações estão disponíveis para essas informações. Se feita a leitura errada, inclusive, pode trazer outras consequências diversas. Porque à medida que eu tenho uma dor, eu vou logo na internet buscar uma solução, uma resposta, uma explicação. O cuidado em fazer a análise da interpretação pode até mesmo tomar medidas
levar a seguir alguma medida e tomar medicamentos, ou ingerir medicamentos errados, né? E causar outros problemas mais graves ainda. Então, para isso, né, a internet ela está disponível. Então, nós não precisamos mais da materialidade, né? Nós não precisamos mais dos livros, não precisamos mais dos jornais, não precisamos mais ler, não precisamos estar presentes. Mas, como não? Se a nossa relação ainda dos indivíduos é face a face, se a nossa relação da construção de conhecimento, de se ampliar a intelectualidade, ainda é a dois, ainda é no grupo, ainda é a geração que aqui está, que vai fazer com que as gerações que estão vindo possam ser a elite intelectual e pensante do futuro, né? Nada cai do céu e você cai em casa, no sofá, cai no teu colo e você tem a solução intelectual para aquilo que está sendo exigido no contexto do trabalho, no contexto da universidade, dos estudos, né? Conhecimento, eu não conheço nenhuma intelectualidade que não tenha sido constituída e criada sem dor, né? Sem dedicação. Essa dor que eu quero dizer também é uma metáfora. Sem dedicação, sem madrugadas em claro, né? Sem noites e madrugadas acordando cedo para estudar. A tecnologia, ela permite como uma ferramenta esse acesso, mas você tem que saber fazer uma leitura interpretativa dessa informação, fazer o bom uso dessa ferramenta que nos possibilita mais rápido ter em mãos a informação, seja científica, seja a qual for, para usá-la e pensar, fazer uma análise interpretativa da realidade. Quer dizer, ninguém mais precisa pensar, né? Quer dizer, no mundo nada se cria, tudo se copia. Essa metáfora não serve mais, porque ou nós criamos, inovamos e pesquisamos e fazemos a transformação das situações que estão ecoando lá na comunidade, lá no nosso bairro, na nossa sociedade, ou a gente vai ser engolido por os problemas que podem bater a nossa porta a qualquer momento. Problemas de violência, problemas outros, né? E necessidades de outros indivíduos. Então, o problema é fazer, o que fazer com essas cópias que a gente tira da internet? Qual o encaminhamento que vamos constituir em relação ao que nós tiramos e extraímos dali? Isso tem uma autoria? Isso tem uma propriedade? Não é minha? Então, na academia, como pressuposto mais básico, é assim: eu não sou autor, eu ainda estou nesse processo de aprendizagem, eu ainda estou nesse processo de desenvolvimento e construção. Enfim, tudo, né, ou todo esse movimento avassalador e fantástico das criações tecnológicas também põe em risco a nossa segurança, como eu falei. À medida em que vou ampliando o nível de acesso às informações disponíveis na rede, esqueço ou nem faço ideia do que o quão é amplo esta teia de significados, né? Colocamos a nossa segurança em risco porque queremos ser livres, ser do mundo, pertencer ao mundo, né? E o dilema está posto, né? Até onde eu domino essas técnicas, até onde essas técnicas me pertencem, até onde essas técnicas vão nos ajudar a partir de uma linguagem que eu preciso dominar, mas é uma linguagem que muitas vezes eu ainda não domino. Então, eu sei quais são os riscos que essa invasão de dados pessoais pode promover, porque na rede eu posso disponibilizar. Será que já nos fizemos conta do ponto em que chegamos nessa questão de segurança, de tudo estar disponível, tudo nós colocamos, tudo nós escrevemos? Se alguém um dia rastrear o WhatsApp, se alguém um dia baixar tudo que você já escreveu e disponibilizou, né, no Google, no seu e-mail, ou principalmente no WhatsApp, que é a ferramenta web criada aí, uma velocidade de comunicação fantástica, né? Então, será que a gente já pensou, depois de colocado, para retornar, a não ser os nossos colegas, amigos aí, entendedores de uma linguagem e muito específica, diga-se de passagem, das tecnologias, da rede, dos sistemas de informação, que poderão nos ajudar e sabem muito bem que, às vezes, algo colocado, de certa forma, de má fé, não tem mais como voltar atrás, né? Então, a substituição das ações pessoais pelas das máquinas,
inclui pesados investimentos na segurança privada, individual e coletiva, né? Rastreadores de veículos, né? Câmeras, satélites, chips implantados, né? Sites que rastreiam nossos hábitos, nossos gostos, né? E principalmente rastreiam porque sabem que querem colocar para nós depois mensagem como um consumidor em potencial. E os cartões eletrônicos, como eu já mencionei, vão permitir saber onde a pessoa circula, onde comprou, onde pode, qual, inclusive se bobear até o limite. É claro que eles não revelam, né? O mais importante nisso tudo é que nada é imposto. Tudo parece consensual para nós, né? Então, você tem um Big Brother, né, da vida real, né, que não permite que nos rebelemos contra as milhões de câmeras ou de aparatos públicos que estão aí e ainda diz assim, sorria porque você está sendo filmado, né? A utilização dessa tecnologia conduz a um hipercontrole. Nada escapa ao aparato da vigilância, porque tudo, inclusive, até mesmo o vigilante, é parte dos dispositivos que supervisiona essa monitoria a todo minuto, a todo momento, a todo dia, né? Então, uma verdadeira tecnose, né? Tecnose é a dependência das pessoas aos produtos da tecnologia. Esta é uma das consequências desse mundo digital, na qual atividades corriqueiras, né, vão se tornando impossíveis. E sem o auxílio desse equipamento eletrônico, tal como calcular e escrever à mão, é um grande problema. Quer dizer, usar até mesmo o telefone público já é ou o correio convencional, que já é um problema, né? Não é mais tão necessário. Mas até a questão calcular já é um problema. Sem a máquina de calcular, eu não consigo fazer, né? Então, a gente vê esses exemplos dos mercados. A pessoa tem que tu deu 5, custa 2, tem que te voltar R$3, e ainda ela faz a conta na sua frente, para saber se é R$3 mesmo que tem que te voltar. Então, se a vida continuar nesse ritmo, nesse movimento avassalador, muitas das vezes, daqui para frente, tal como um vício, não conseguiremos, olha, acho que não conseguiremos, talvez, nem sequer tirar férias, né? Sem que os computadores, sem que os aparatos portáteis ou telefones móveis nos acompanhem, né? E será a nossa maior dificuldade dominar e exercer até mesmo, né, uma certa forma de agir para vencer esse vício tecnológico, né, que nos faz reféns e nos transforma em seres tecno-aprisionados, diz o Bauman, né, técnico-aprisionado. Querem os exemplos? Os momentos de lazer nossos para tomar uma cervejinha, que eu também gosto, né? Também gosto. Não é todo momento, mas tudo que é excesso também satura, assim como a tecnologia. Tudo que é excesso vai saturar um dia. Já está saturando. Mas nós, nos nossos momentos de grupos de amigos, somos tão rápidos e velozes para nos organizar para uma festa, que em 2 toques, em alguns minutos, a rede nos coloca juntos em determinado espaço e lugar, né? Mas para alguma campanha social, para um benefício que exige de você, é mais complicado, sempre é mais complexo, né? Mas veja, nesse momento eu quero voltar, quando a gente se reúne, estamos juntos, face a face, um no lado da mesa, são 5, 6, 4, 8 cadeiras, ou juntamos as mesas, mas à medida que já nos sentamos, já nos apropriamos do smartphone, não conseguimos nos desligar desta tecnologia para dialogar um pouco, até mesmo nem para tomar cerveja. Gente, esse alerta que eu tenho, essa provocação que eu... Por favor, vê se você consegue se desarmar. Deixa o revólver no lado. Ele está armado, está ligado, né? Está engatilhado até com a bala pronta para saber para onde tu vai depois. Mas, assim, é essa questão. Vocês estão juntos e não estão. Está de corpo, mas de alma longe. E às vezes só diz, ok, ah, tá, beleza, concordo. Aí você pergunta se ele concorda, ele nem sabe do que se falou. Eu já fiz esse exercício em sala de aula. Estou falando de um tema importante da sociologia da educação, e discutimos, e os colegas também participaram, acabaram de fazer uma leitura de um parágrafo, e eu pergunto para aqueles que estão com a tecnologia, o aparato armado, pergunto do que nós estamos. Não sei, professor, eu não sei. Sim, mas então está de corpo ali, de alma no outro lugar. Isso acontece, isso estamos falando da academia, na sala de aula.
Agora eu estou falando do momento de lazer, que é um momento para contar piada, bater papo. Se eu contar piada, morri da minha cara, não da piada, da minha forma, porque eu não tenho esse carisma para piada mais, nem para conversa, para o diálogo face a face. Nós estamos conseguindo nos desligar da tecnologia. Hoje pela manhã, né, ainda presenciei na hora do almoço, às 11h15, eu no lado, 5, 6 jovens, todos ligados nas tecnologias, com o celular ligado, o almoço na mesa, esfriando, e eles teclando. Não, eu já disse para vocês no começo da fala, gosto da tecnologia, né? Tenho que me policiar, mas é esse equilíbrio que a gente tem que fazer. Saber que no momento determinado é necessário se desligar dessa área e poder fazer uso daquele belo momento, que é um momento de lazer, que tanto nós lutamos para ter mais tempo. E diz o Theodor Adorno para nós, só para refletir, são vários autores que talvez vocês não leiam, mas o nome um dia apareça, vocês poderão fazer. O Adorno vai dizer assim, e o Max Horkheimer, da escola de Frankfurt, vamos dizer assim, são os críticos do capitalismo, da esfera econômica naquele período pós das duas grandes guerras, e vão dizer assim, toda a tecnologia que nos leva aos avanços culturais, que nos proporciona mais tempo livre, fez o caminho inverso. Né? O burguês, né, age rapidamente e tornou isso inverso. Porque o burguês que eu estou mencionando aqui, os burgueses capitalistas, né? Eles vão dizer, esse tempo livre agora e essa máquina nos tornou escravo e dependente. Eu estou em casa, mas eu não consigo me desligar do computador, do meu celular, porque eu tenho que responder questões relativas ao trabalho. Não estou dizendo que questões urgentes, urgentíssimas, não devam ser um ok, sim, dar uma resposta rápida. O problema é você atuar e trabalhar em casa, e nas relações familiares, a família também é só mais um que está ali do seu lado. Então, até em casa a gente faz uso da tecnologia. Na hora do almoço, na hora do lazer, nós não estamos conseguindo nos desvencilhar. E esta é uma das problemáticas, uma das doenças que estamos sentindo, né, que algo está nos incomodando. Por quê? Porque a gente está procurando aonde está o celular. Se ele não está comigo, é um grande problema. A ausência dessa tecnologia já está me provocando uma ansiedade, e essa ansiedade pode levar a outros níveis, inclusive talvez até mais elevados, a partir do isolamento, à depressão. Então, Bauman diz, uma sociedade de consumo, compartilhar a dependência de consumidor, essa dependência universal das compras, da condição sine qua non, de toda a liberdade individual, está acima de tudo, está acima da liberdade. Ser diferente, né, há de ter uma certa identidade. Eu sou diferente porque eu tenho uma tecnologia, eu não tenho uma identidade. Eu não me identifico com o grupo, então eu estou fora do grupo e me isolo. Mas a tecnologia te traz de volta porque te coloca no grupo e faz você pertencer a algum lugar, a algum grupo. Você nem está presente, mas pertence a ele. Não aí a questão, assim, é colega ou amigo? Não sei. O significado de amizade tem para mim um outro significado. Não são os dezenas, centenas, como diz alguns clássicos, de amigos que eu tenho na rede, né? Então, a burguesia age rápido desde os tempos modernos, e ela rompe com esses laços sociais, deixa o homem entre eles, senão até mesmo nu, né? Ele diz assim, nus de seus interesses. A tecnologia vai colocar os homens nus, homens e mulheres, dos seus interesses, de lutas pelo direito à educação, cultura, direitos, inúmeras lutas de liberdade, igualdade e fraternidade, mas nos tornou nus porque nos deu um salário, nos coloca um empedernido salário. Então, agora, em nome desse salário, a gente se dedica de corpo e alma, né? Em nome da modernidade, da modernização, a burguesia vai nos despir de todas as ocupações sociais e vai extirpar o nosso tempo de viver com a família, né? Vai extirpar da família o seu véu sentimental, transforma a relação familiar numa simples relação monetária. Indivíduos agora livres estão de frente às suas máquinas, presos de corpo, mas em nome do trabalho, de alma, estão muito longe. Então não conseguem mais se levantar, não conseguem mais fazer o corpo movimentar, e quando o corpo começa a reclamar, então a gente sai correndo na busca de ajuda
para os profissionais da área especializados e que vão nos ajudar, de certa forma, a receitar aquilo que talvez a gente já saiba. Um remédio para a dor. Um remédio para a dor, muitas vezes, é a própria atividade física, né? É a continuidade de aliviar os estresses e as ansiedades, mas talvez nem para andar, nem para isso a gente consegue se desligar, como eu percebo dessas tecnologias, né? Então, esse individualismo que eu tenho mencionado, né, aliado a um isolamento social, tem afastado os indivíduos das relações de diálogos, que é aquilo que eu digo, né? Eu não pertenço ao grupo, então não consigo dialogar, eu estou fora, eu me isolo. E isso é sério, esse isolamento é um grande problema. Então, nós não criamos mais, não pensamos, não precisa mais agir, atuar de forma face a face, né? Ser verdadeiro. É mais fácil eu conectar e desconectar no aparato tecnológico, né? Então, as relações também se tornaram fluidas por isso, porque é muito mais simples eu dizer um não no WhatsApp para qualquer coisa do que eu dizer não face a face para o amigo. Não, eu agora não tenho tempo, eu gostaria de ir, mas não posso, né? Não posso participar, eu tenho compromisso, né? Então, o problema é o seguinte, né? Você parece que agora a questão e a pergunta também, porque tem muito mais questões para desvelar uma realidade, ou na verdade, eu não tenho soluções, eu, na função de sociólogo, cabe a mim a ferramenta, a sociologia, como um esporte de combate, desvelar as realidades que estão explorando, expropriando a vida dos indivíduos e as suas relações mais valorosas, que são as relações sociais, a interação nos processos de socialização, né? Então, a questão é a seguinte, né? Aos períodos que nós já fugimos da escravidão, a tecnologia parece que não nos liberta, né? Ela tende a fazer com que a gente fique cada vez mais escravo dela, e um escravo para sempre, dependente, até porque essa máquina agora pode até falar, mas não vai aliviar dores, e também ainda não tem a capacidade de pensar. A máquina não tem a capacidade de pensar, porque se tivesse, era o fim da história, né? E o dia que isso acontecer, não teremos outro mundo para ir, é esse mesmo. É desse que a gente tem que cuidar, é dessa vida que a gente tem que cuidar. Eu tenho dito para os meus alunos que me conhecem, tenho que cuidar da vida, do mundo, do mesmo jeito que eu cuido da minha vida, ou vice-versa. Tenho que cuidar da vida e do mundo do mesmo jeito que eu dou o grau de importância, a devida importância para essa saúde física e mental, né? Porque o belo é fácil conquistar, mas exige também sacrifício. Não são só com remédios que proporciona a beleza, né, do corpo, mas a alma também precisa ser aliviada com a espiritualidade. Não estou discutindo religião, ela também precisa da sua espiritualidade, seus momentos de calma, seus momentos de lazer para aliviar as tensões e as ansiedades. Ou a gente faz isso, cuida da nossa vida e cuida do mundo, porque senão nós seremos engolidos e seremos corpos, né, seguindo para os moedores e trituradores de carne. Porque está sobrando muita gente, né? É os corpos dóceis do Michel Foucault. Corpos dóceis que não pensam. Foucault vai dizer, não pensam porque não querem. São ignorantes porque não querem. Estão na situação que estão porque não querem. Porque basta buscar, basta fazer com que essa potência, né, essa potência humana, da capacidade de pensar, faça a diferença nas nossas vidas, né? Mas é como eu disse, nem tudo é maravilhas. Exige de nós sacrifício, dedicação, comprometimento, envolvimento. Um título na academia, nós não obtemos esse título em um dia, um mês, um ano. São 4 anos, 8 semestres. Eu estou falando de um título, né? Não estou falando de qualquer coisa que no disponível você consegue fazer curso de 300, 200, 360 horas, 240 horas numa outra modalidade, num outro sistema. Se esse resolve, vai fazer com que você atinja, consiga conquistar os teus sonhos, os teus objetivos, tudo muito bem. Mas nós, na academia, na unidade, ainda prezamos por esse processo. A aula ainda é uma exegese. E a tecnologia é uma ferramenta. Eu sempre digo assim, Marcondes, eu gosto do grupo, assim, a tecnologia é a ferramenta que vai nos possibilitar uma certa mediação dos processos de ensino-aprendizagem, né?
tira aquela aula do slide de trocentos mil antigamente, né, do tal dos retroprojetor que nem existe mais, mas as tecnologias nos possibilitam, a partir da sua disponibilidade, uma aula mais suave, mais tranquila, mais bonita, mais bela, mas nem isso tem atraído os alunos. Nem isso tem conseguido fazer atrair os alunos, porque talvez o que lhes interessa não está na sala de aula, que é o conhecimento. E para nós é o conhecimento que está na sala de aula, nas mais variadas disciplinas que por ali passam, que são aquelas que lá no final vai te proporcionar uma formação. Nada vem de graça, nada cai do céu de uma noite para o dia, no sofá, como eu já mencionei, no teu colo e você está formado. Precisa de muita dedicação. Então, corpos e mentes precisam, né, nossos corpos e mentes precisam estar vocacionados, precisam estar disponíveis a despertar essa potência em prol da construção do conhecimento e da ampliação da ciência, né? Então, ciência também não se faz só com o que está disponível nas leituras, que precisa criar, precisa inovar. Então, estou quase finalizando, eu preparei aqui algumas anotações, tenha um pouquinho de paciência comigo, mas logo finalize, a gente abre para alguma questão, né? Se porventura puder contribuir, darei continuidade. O problema não é a nossa falta de conhecimento, mas é a falta de um agente capaz de fazer o conhecimento, o que o conhecimento nos diz ser necessário fazer e urgente, né? Por exemplo, estamos conscientes das consequências apocalípticas do aquecimento do planeta. E todos nós estamos conscientes de que os recursos planetários serão incapazes de sustentar a nossa filosofia e prática do crescimento econômico infinito e de um crescimento infinito de consumo. Sabemos que esses recursos estão rapidamente se aproximando do seu esgotamento, estamos conscientes, mas e daí? Há poucos, nenhum, sinais de que, de própria vontade, estamos caminhando para mudar as formas de vida que estão na origem de todos os problemas. Que é o que eu disse, não cuidamos do mundo, sabemos o que fazer, mas não agimos, né? Então, a ação, né, de Weber nos provoca assim, estou na realidade, vivo as situações, mas o que é que eu faço para transformar essa situação, essa realidade? Então, ao se conectarem ao mundo pela internet, as pessoas estariam se desconectando da sua própria realidade. Olha, os contatos online têm uma vantagem sobre o offline. São mais fáceis e menos arriscados. O que muita gente acha atraente. Eles tornam mais fácil se conectar e se desconectar. Caso as coisas fiquem quentes, que a coisa fervilhe, engolir sapos é difícil demais, né? Então, é demais para o conforto humano. Pode simplesmente desligar, sem a necessidade de explicações complexas, que são explicações que nasceram lá na Idade Moderna, lá na idade da transição da feudal, da Idade Média para a Idade Moderna. Nós tínhamos que enfrentar eticamente o outro e dizer, eu gosto de você, não gosto de você, está dando certo, tem algum problema, o que vamos fazer para resolver? Não. A questão é essa, ela é muito complexa. Sem a necessidade de dar explicações complexas, eu estou fora. Eu invento desculpas, sem censuras e sem culpa. A tecnologia não me promove nenhuma culpa. Eu apenas conectei, desconectei, estou partindo, tchau, né? Então, esse é um problema que a gente tem que pensar. Atrás do laptop do iPhone ou de outros aparatos, como os fones de ouvido, você pode se cortar fora dos desconfortos do mundo offline. Mas não há almoços grátis, como diz o provérbio em inglês. Se você ganha algo, perde alguma coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança, relações de construção de conhecimento, relações éticas, morais, relações as quais você está preparado para o que der e vier, as relações que a gente tem que tomar em relação à saúde, ao cuidado da vida, ou da tristeza, ou das coisas que estão nos incomodando nas nossas relações lá em casa. Eu sempre tenho um ponto de partida que é a família. Não estou discutindo a forma de família, não é essa a questão. Mas o ponto de partida, eu já disse para alguns que me ouviram, eu não aprendi a oração em casa, eu não aprendi o trabalho lá em casa, os meus direitos e deveres foram aprendidos a princípio lá em casa.
O primeiro grande processo de construção do conhecimento é a linguagem. A primeira instituição importante das relações de conhecimento é a linguagem. Depois, a família. Né? Durkheim vai dizer que é a família, mas essa é uma discussão outra, né, para nós fazer. Então, entre as coisas perdidas estão as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança, como eu mencionei. O problema é que quanto mais você busca fugir dos inconvenientes da vida offline, maior será a sua tendência a se desconectar. Né? É esse isolamento. Então, o que explicaria também o consumo excessivo de antidepressivos. Então, um dos dedos na ferida é esse. Um dos muitos sintomas da nossa crescente intolerância ao sofrimento, na verdade, é a intolerância que cada desconforto ou mesmo ligeira inconveniência tem causado. Quer dizer, é uma vida regulada pelos mercados consumidores. As pessoas agora, diante de algum problema, passam a acreditar que para cada problema é uma solução e que essa solução pode ser comprada na loja. Que a tarefa do doente não é tanto usar uma habilidade para superar uma dificuldade, mas encontrar uma loja certa para vender o produto. Né? Um produto certo que irá superar essa dificuldade no seu lugar. Não foi provado que essa nova atitude diminui nossas dores. Né? Não foi provado que ela diminui nossas dores. Mas foi provado que, além de qualquer dúvida razoável, que a nossa induzida intolerância à dor é uma fonte inesgotável de lucros comerciais. Isso está provado para a esfera capitalista, para os investidores em produtos que vão promover esperanças fantásticas, né? Salvações fantásticas. Por essa razão, podemos esperar que a nossa intolerância se agrave ainda mais, em vez de que ela vai sendo, de certa forma, atenuada. Né? Então, isso é um pouco. O que eu vou desejar, finalizando para vocês, depois eu só passo um comentário que eu também anotei aqui, né, das minhas leituras aí que eu preparei para vocês. Eu desejo a vocês, jovens, a todos nós, que a gente possa perceber razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quanto eles conseguem adicionar. Isso a ela através do esforço e dedicação. Que a árdua tarefa de compor uma vida não se pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis e fáceis. E que a vida é maior do que a soma dos seus momentos. Não basta viver o momento. Muitos querem viver o momento hoje, não. Nossos pais, avós e pais, e nós, e nossos filhos, têm que ser preparados e ensinados a estar em condições de enfrentar a vida humana e os desafios que elas nos colocam. Né? Não existe conquista sem dor. Né? Eu já mencionei. O que eu quero dizer com essa menção? Né? Nossas vitórias e conquistas exigem horas, madrugadas e muito trabalho. Né? E muito entendimento e compreensão. Entender o outro. Eu preciso ver quem é o outro que está à minha frente, ao meu lado ou junto de mim. Esse outro é um outro que tem um valor, um significado. É um outro que precisa e que não só precisa, que também quer ser feliz, também quer ser amado. Né? Mas será que até nessas horas do lazer, da família, a gente, em vez de dar um abraço, um beijo, estamos com o celular grudado e abraçado num lado? Aí se acaba, né? Aí não tem mais jeito, aí está realmente tudo diluído. Né? Então, o uso excessivo da vida já está posto pelos nossos pais. Tudo que é usado, tudo que é um uso excessivo é um problema. Ele vai gerar, em determinado momento, uma saturação, gente. Vai saturando, as coisas saturam, e problemas outros de saúde mental e física serão gerados, serão constituídos, e que às vezes a gente nem se dá conta. Só se dá conta quando ela realmente abala a nossa saúde e nós vamos sentindo algo que nos incomoda. Então, seria melhor estar junto do outro? Claro, a gente precisa estar junto do outro. Né? E assim, se espero algumas respostas, são alguns comentários que eu fiz de forma muito geral e que, se fosse em sala de aula, teríamos muito mais tempo para dialogar e de forma mais pausada e mais tranquila. Então, algumas doenças causadas pelas tecnologias, o problema da disposição que nosso cérebro tem em arquivar uma quantidade
menor de conhecimento. A partir desse disponível, eu não preciso pensar muito, eu tenho que cansar as mãos e não a cabeça. Todos querem cansar as mãos. Viemos para a academia, para a universidade, esperando só respostas práticas? Não, primeiro há um momento que o moderno proporcionou, possibilitou as formas teóricas, né, as formas e as categorias de pensamento. A modernidade são os processos. Então, na modernidade, a gente constitui os processos, né? Então, precisa realmente empreender um envolvimento, né, todo um movimento em relação a realmente buscar esse conhecimento através não só dessa preguiça mental, não, tem que deixar essa preguiça de lado. Então, a monofobia a monofobia também é caracterizada pela ansiedade de não se ter o dispositivo móvel nas mãos. Então, essa nomofobia é assim, não estou com o celular, tem alguma coisa errada, é um grande problema, né? Parece uma doença que está ali, uma dor, né? Então, o celular não está no bolso, o outro problema é esse, né? A síndrome do toque da fantasia. O celular está no bolso ou na bolsa, mas você acha que ele está vibrando ou te chamando, né? Então, você vai ver, quando você vê, o celular estava desligado, ele nem tocou, né? Ele estava no silencioso. Outro problema é a náusea digital. Certas pessoas têm esse problema quando interagem ou agem demais com muitos ambientes digitais. Aí é um problema para o nosso amigo Marcondes, que nesse problema é eles que têm acesso a muitos ambientes, né? O povo que vive grudado nos jogos, né? Vários jogos em várias telas, né? Então esse é um problema que às vezes quando o indivíduo está sentindo uma determinada tontura, um problema, pensa que é pressão, pensa que é isso ou aquilo, é fome, na verdade está sentindo já um sintoma que já vem se arrastando há anos, não é feito da noite para o dia. Então, as doenças que nós estamos falando são doenças que são causadas justamente pelo uso excessivo, né? Estamos sentindo também algo quando procuramos na internet, e aí, quando sentimos algo, vamos na internet e buscamos receita para nós mesmos e fazemos uma leitura e uma interpretação de uma informação disponível errada, e o problema é que o remédio para amenizar a dor pode se tornar um outro grande problema com reações adversas que não foi indicada pelo profissional, pela pessoa adequada, né? Então, a internet tem um problema, já vai lá, pensa que é câncer, pensa que é isso ou aquilo, e já cria outras caraminholas na cabeça e já, né, o mundo gira e não dorme direito enquanto não resolve esse problema. Esse é um grande problema. Tem um problema de saúde, a gente procura o profissional formado, preparado, adequado para nos indicar, nos orientar, indicar os caminhos possíveis e devidos, né? Devidos e possíveis. Outros problemas que podem gerar também são problemas assim, dores de coluna. Nós nem nos tocamos que se usar o celular a 60 graus, o smartphone a toda hora, estamos jogando um peso de 27 quilos sobre a nossa coluna, né? E usamos ali. Nós estamos andando na estrada e não olhamos nem o outro que vem no sentido contrário na calçada, pois preferimos esbarrar nele e não lembramos que muitas vezes o uso excessivo do smartphone num ângulo errado, assim como os nossos computadores, nossas mesas, pode causar um problema de coluna complicado para o futuro. Enquanto somos jovens, somos supermans, somos poderosos. Mas depois de uma certa idade, como eu, que sou muito novinho, a gente começa a sentir os problemas, né? Mas eles também estão presentes nos jovens de hoje, né? Os jovens de hoje já estão sentindo, talvez, alguns problemas de dores musculares nas costas e não se dão conta que, às vezes, é um problema de coluna. Bom, são sintomas, né? E assim vários outros problemas. A minha fala vai nessa direção, não tenho receita, gosto das tecnologias, mas o desafio está em eu, a nossa geração e vocês, fazer um bom uso dessas tecnologias para proporcionar uma qualidade de vida, um bem-estar para nossas condições de uma vida saudável, melhor, e das nossas relações. Que as nossas relações sociais e as nossas interações não sejam interrompidas ou pelas tecnologias. Elas podem ser utilizadas, mas não em relação à interação. Que a gente possa ter uma interação mais próxima e não se afastar. Então, deixei a minha fala, Ana, agradeço o convite da Ana,
Sei que é complicado falar dessa forma de longe, mas acho que procurei atender uma discussão em relação às tecnologias, e aí estou aberto para algum posicionamento do grupo. Faço uma indicação para quem quiser ler o livro do Marshall Berman, né? Aqui, Marshall Berman, Tudo que é sólido desmancha no ar, que traz muito fortemente essa discussão dos profissionais, intelectuais e artistas, que são somos nós que podemos mediar as possibilidades na academia de mudar a vida, mudar a sociedade, fazer dessa sociedade uma vida melhor. Obrigado. Professor, obrigado pela apresentação. Aqui a gente vai abrir agora um espaço para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma. Professora, ninguém quis se manifestar, que eu acho que é a vergonha aqui de se comunicar pela internet. Não, tudo bem, tranquilo. Eu só tenho a agradecer ao grupo, agradecer a Ana, desejar o sucesso aí no trabalho de capacitação das lideranças, né? As minhas desculpas por não estar presente, a Ana sabe do compromisso, e a ideia é contribuir, né, Marcano? Você é da área, sabe, né? O quanto é importante também a tecnologia para as nossas relações de trabalho, para a nossa vida, mas é como eu disse, ela é uma tecnologia que, num primeiro momento, foi criada no contexto de trabalho da modernidade, mas também foi criada para a comunicação, também foi criada para a segurança, né? E não para causar problemas a esses processos, né? Beleza, professor, obrigado, então. Obrigado, Marcondes. Boa noite aí. Feliz que deu tudo certo aqui na internet. Deu tudo certo. Um abraço. Até mais. Tchau. Pode fechar, né, Marcondes? Pode desconectar, professor.